expectativa para o que está acontecendo no movimento estudantil da USP. Uma lembrança de dinossauro do movimento estudantil dos anos 70. Né? Eu me lembro que naquela época, da mesma maneira que hoje, a imprensa tratava o movimento estudantil como se fosse um movimento de gente que não tinha nada para fazer, de baderneiros, e falava que os estudantes tinham que estudar, que eles estão na universidade para estudar, que o papel do estudante não é fazer política. Quem falava isso daí eram as autoridades públicas da ditadura militar. Né? Eu ouvi pessoalmente o chefe da Segurança Pública de São Paulo, o folclórico e inesquecível Coronel Erasmo Dias, em várias oportunidades falar isso para os estudantes, mas também a imprensa reproduzia isso. Mas a lembrança que eu tenho é uma lembrança um pouco mais específica. Eu me lembro que também nas assembleias operárias, né, um importante líder sindical da época, que você sempre ensinaste Lula da Silva, todas as assembleias faziam discursos contra os estudantes baderneiros. Todas, sem nenhuma única exceção. Alertando os trabalhadores para que ficassem de olho na assembleia, para que esses estudantes baderneiros, né, que não são operários metalúrgicos, não participassem da assembleia. Numa assembleia especificamente, um militante do grupo posadista na época, que era um grupo pequeno, estava lá vendendo o jornal dos posadistas, e o Lula, aterrorizado pela presença daquele cidadão na assembleia, fez um discurso inflamado no microfone, mais uma vez contra os estudantes, baderneiros infiltrados na Assembleia Metalúrgica, e os operários chegaram a agredir o militante posadista. Eu digo isso para mostrar que a gente não deve se impressionar com o discurso da direita, que essa direita que ataca os estudantes é a mesma direita daquela época, a mesma. Em muitos casos são inclusive as mesmas pessoas, é o mesmo discurso, são as mesmas intenções e frequentemente são inclusive as mesmas pessoas. É o mesmo tratamento. Né? Para eles, só pode fazer política quem faz a política deles e eles só aceitam quem estiver a favor de qualquer movimento de luta, efetivamente, que escape do controle deles, é antidemocrático, é ilegítimo, né? É ideológico, como disse o Rodas, mostrando que ele era o nome da ditadura militar. Na época da ditadura eles não falavam ideológico, eles falavam ideologias alienígenas. Quer dizer, para dizer que elas vinham da União Soviética, da China, de Cuba, que brasileiro não quer saber de socialismo, de revolução, de nada. O brasileiro não quer saber de brasileiro, só tem ideologia doméstica, que seria, logicamente, a ideologia da ditadura militar, a tradição, família e propriedade. Então, desse ponto de vista, nada de novo sobre o sol, né? Só para a gente relembrar. Eu queria fazer um pouco uma análise geral do significado do movimento estudantil da USP, né, da sua importância. Queria chamar a atenção de todos os companheiros para a importância desse movimento, né, porque há uma campanha também em curso que a gente precisa analisar, precisa destrinchar essa campanha e precisa entender claramente o que está em jogo. Né. A importância do movimento estudantil da USP, ela é dupla. Primeiro, foi um verdadeiro movimento de luta nesse sentido, né, por definição, um movimento revolucionário, que expulsou a PM do campus de novo, entrou em enfrentamento com a PM, não aceitou aquilo que está sendo aceito por muita gente pelo Brasil afora, porque a maioria das pessoas não tem como reagir, que é a transformação do país inteiro num quartel. A direita brasileira ela vem subtraindo os direitos democráticos de toda a população, há uma ofensiva enorme. Né? Nós vimos aqui, por exemplo, coisas de muito maior envergadura do que a presença da PM da USP,
que foi a ocupação de praticamente todas as comunidades proletárias e negras do Rio de Janeiro. A última delas foi a Rocinha, pela força militar. Né? Qualquer pessoa que conheça um pouquinho da história do mundo, da política internacional, sabe que os moradores da Rocinha estão sendo tratados a pretexto do combate ao tráfico, a pretexto, como se fosse um Bantustão na África do Sul na época do Apartheid. Quando o exército e a polícia sul-africana entravam com os carros blindados, que nem o Caveirão é uma versão nacional do carro blindado que a polícia branca do Apartheid usava, e tomava conta e disciplinava a força e na violência a população negra. É uma monstruosidade. Os brasileiros, que vivem sempre mal informados por uma imprensa calhorda, não sabem, mas há protestos pelo mundo inteiro contra esse tipo de ação. Isso causa horror em vários países aí. E muitas entidades, inclusive entidades que não têm nada de revolucionárias, que defendem os direitos humanos, condenam tudo isso. Né? Eu mesmo vi uma carta recente da Anistia Internacional falando, endereçada à FIFA, falando que a FIFA não deve permitir que a população seja tratada desse jeito em nome da Organização Internacional de Futebol. Isso não é publicado no Brasil, isso é uma notícia que fica aí perdida. Tá? A imprensa é totalmente unificada em torno dessa política de violência contra o povo. Quer dizer, o caso da USP também, com a UNM, não é um caso isolado. A diferença entre a USP e a favela da Rocinha, o Morro do Alemão, as outras comunidades do Rio de Janeiro, é simplesmente o grau de politização e o grau de organização das diferentes comunidades, porque a comunidade da Rocinha não tem um nível de organização para reagir a esse escandaloso pisoteamento dos seus direitos. Os estudantes da USP já não toleram tanto, né, esse tipo de atropelamento da polícia. Essa é a única diferença. Se na Rocinha você tivesse estudantes universitários que estão acostumados a ter um movimento, já teria sublevado de cara a entrada da polícia lá. Nós sabemos que mais cedo ou mais tarde a coisa vai explodir mesmo, como explodiu antes. Né? O exército já foi expulso dos morros do Rio de Janeiro, como a PM foi expulsa da USP. Não há novidade nenhuma nisso. Mas, por enquanto, a população vai precisar sofrer na mão da polícia até reagir. Quer dizer, a velocidade com que eles reagem é menor do que a velocidade com que reage a população da Rocinha. Os estudantes reagiram mais rápido. Essa é a única diferença. O país inteiro está sendo colocado sob estado de sítio. Né? A imprensa faz uma desinformação, um trabalho de desinformação enorme, porque os sem-terra são assassinados pela polícia e pelos latifundiários em todos os lugares do país. É uma mortandade, é um banho de sangue. As comunidades do Rio de Janeiro são atacadas pela polícia, estão em estado de sítio. Os direitos civis da população foram cancelados. As universidades estão sob estado de sítio. Isso é o Brasil. E vêm esses cínicos, corruptos, cafajestes, canalhas da imprensa, falar que os estudantes estão reagindo, que eles querem privilégio, que eles querem fumar maconha na universidade. Assim como falam também que a ocupação do morro na véspera da Copa é por causa do tráfico. Como se o tráfico não estivesse lá, não estivesse associado à polícia, etc. Tudo sinistro. Então, quer dizer, a importância, o que é? A importância é que os estudantes, eles reagiram, eles mostraram para o país que é possível reagir. Não só eles reagiram. A PM sofreu derrotas seguidas na USP. E esse último levante, vamos chamar assim, dos estudantes, foi também uma derrota da PM e da política repressiva. Nós vamos ver que a polícia lá agora, durante um bom período, vai ficar de molho, porque se eles abusarem, a coisa vai explodir de novo. Não sei se os companheiros todos aqui viram o tamanho da assembleia que se realizou na FAO, né, agora nessa última quinta-feira. Um estudante, inclusive,
internet, ele colocou uma foto dupla, que mostrou uma assembleia dos anos 70 na foto, e essa assembleia, as duas são idênticas em termos de número de pessoas. É muito interessante isso daí, porque as assembleias estudantis em 79, 80 eram realizadas na FAO e normalmente lotavam a FAO, ali como lotou essa última assembleia do movimento estudantil.